Eis que ela chega. Tudo bem? Alô? Belíssima! Louríssima, Ai, linda maravilhosa! você! Que saudade! Bom, vamos lá. Gente, Tudo como bem? outras mulheres que eu conversei aqui no TPM, hoje eu converso com uma pessoa que se vira nos 30, que já se reinventa há muito tempo antes da pandemia e que não para de buscar. E a Mabel Rocha é hoje a pessoa que conversa aqui comigo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a reinvenção, que é o nosso carro-chefe aqui, e o empoderamento. Mas não só o empoderamento feminino, mas o empoderamento dos espaços. Eu não conhecia essa coisa de reabilitação sustentável, de empoderamento de espaço. É um conceito antigo, assim? Fala um pouquinho pra gente. Não, na verdade, a reabilitação sustentável é uma especialização dentro da arquitetura, né? Onde a gente considera a revisão, a reabilitação de fato de um espaço da maneira mais sustentável possível. E eu trago isso para dentro de casa mesmo. Todos os meus projetos, sempre que eu trabalhei em interiores, eu considerei o máximo possível a sustentabilidade, o que você já tem, o máximo que você puder aproveitar, né? Não só por uma questão material, mas porque eu acho que tudo tem muita história, né? Acho que o espaço é história, tudo são espaços e o espaço tem que refletir, a gente tem que refletir a nossa vida, a nossa vivência. Eu não acredito em espaços, aquele espaço de revista, né? Aquela casa de revista onde você joga tudo fora e traz tudo novo. A não ser que a sua história, que você não queira ter memória alguma da sua história, por alguma questão muito pessoal, mas, no geral, eu acredito na reabilitação do espaço da maneira mais sustentável possível, por várias questões. E o empoderamento do espaço, ah, o espaço é muito reflexo de quem habita, de quem ocupa, né? Todos os nossos espaços, o corpo é um espaço, a nossa casa, a nossa estação de trabalho, tudo na vida são espaços, muitas das coisas da vida são espaços, e os espaços refletem muito da gente. Então, quando a gente fala do espaço, o empoderamento do espaço, a gente pensa num reflexo do empoderamento de quem habita. Eu consideraria assim. Não é um Sim. termo, isso é um termo que eu trago para a minha rotina de trabalho, é do espaço refletindo o empoderamento de quem habita ali. Da mesma forma que ele reflete as fragilidades, que ele reflete as nossas crises, eu pelo menos vejo isso, né? Que ele reflete as nossas crenças limitantes, aqueles valores que não são nossos, que a gente traz na bagagem. E eu acho que todo espaço traz muito. Assim, o espaço, para mim, é incrível. Por isso que eu trabalho com espaço. Não, eu acho incrível, sabe o quê? Que assim, você é uma pessoa que já vem falando de empoderamento há algum tempo, né? É uma palavra que já faz parte do seu vocabulário. Uhum. E agora, numa pandemia e tal, o termo parece que reinvenção virou o termo da moda, você traz esse aspecto de que, na minha percepção, né? De que para reinventar é preciso antes empoderar. É isso? É isso, é isso. Te trazer uma ideia. Você, de repente, você está no seu espaço, aí na sua casa, e você quer mudar, né? Alguma coisa te inquieta e você acha que... E você leva isso para o espaço. Eu estou inquieta, não estou satisfeita aqui, eu quero mudar esse espaço. Se você não estiver bem com você, e a gente fala de empoderada, porque o empoderamento ele é reflexo do seu reconhecimento, da sua autoestima, da sua consciência, né? Então, se você não está empoderado no sentido de estar bem com você, você vai reorganizar esse espaço 20 vezes e não vai estar satisfeita. Isso nunca vai te satisfazer, porque é um reflexo de várias questões, né? Várias questões aí dentro. Por exemplo, você traz para o seu espaço, você quer mudar seu quarto e você lê em algum lugar que o lilás acalma. E aí você leva um lilás para o seu quarto. E aí não tá bom. E aí você lê que outra coisa, que o verde traz segurança. E você leva o verde. Isso está dentro de você. Não é a cor da parede que vai mudar, não é a cor do ambiente que vai resolver essa questão, né? Então, eu entendo que é óbvio que a gente não pode deixar de melhorar o espaço
que a gente vive, porque eu acho o espaço importantíssimo, principalmente em tempos de recolhimento, né? A gente está ali dentro do espaço, dentro de casa, por exemplo, o tempo todo. Mas não é uma coisa tão simples assim, exige uma reflexão. É legal você refletir sobre você, pensar um pouco como é que está o seu espaço interno aí, né? Para saber, para entender melhor o que você quer levar para esse espaço de fora, o que você quer ver fora. Primeiro olhando para dentro, porque só essa mudança do externo não vai mudar. E isso é constante. Quantas pessoas a gente vê que estão ali, que mudam o espaço o tempo todo, né? Que rearranjam o espaço o tempo todo. Eu imagino que nessa pandemia deve ter gente enlouquecendo aí, trocando sofá de lugar toda hora. Mas é porque o sofá não tá legal? Não, é porque a gente tá com a cabeça, né, virada aí. Muita gente passou por uma crise, já passou por 1, 2, 3 crises, já se reinventou, já ficou em paz, já pirou de novo. Então, e a gente tem um movimento aí, muita gente levar isso para o espaço, né? Tentar resolver isso numa mudança espacial. Uhum. E que isoladamente não funciona. Mas é quando a gente traz o empoderamento, o espaço reflete o empoderamento? Sim, quando você conseguir alcançar isso, e é um trabalho conjunto, né? Isso por isso que eu falo, é um trabalho ali de você estar olhando para dentro, percebendo suas questões e vendo como isso está se refletindo no espaço e trazendo essa ordem para dentro e para fora. Aí sim, a gente vai ter um reflexo aí de empoderamento. E aí é uma delícia, né? Aquela casa que você não quer sair, que você fecha as portas, a melhor coisa do mundo é estar ali numa crise, porque você não quer sair de lá nunca mais, né? Tá, então basicamente é assim, eu tô tentando entender até para eu aplicar aqui na minha casa, né? A ideia seria... Casa linda. Ué, mas você tava falando, às vezes é linda, mas tem que refletir a gente, né? Tem que ser um lugar que você... Não que não seja, mas não é uma questão de estética, né, que você tá falando. E tem espaços que eu acho que se encaixam exatamente naquilo que você estava falando. Você está sempre olhando e falando, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, eu já mexi nessa parede, eu já fiz isso aqui, eu já arrumei o teto, eu já arrumei o chão, eu já arrumei a coxa da cama, e não resolve, né? E é engraçado que é um lugar específico de uma área específica da minha vida, assim, né? Ou é o quarto do casal, é o quarto da criança, ou é o quarto do trabalho, né? Ou é a área de estar. Então, acho que talvez isso possa ter uma relação também com o que é esse espaço na sua vida, né? Mas então aí, tentando entender, quando você fala de empoderamento do espaço, tem a ver com reaproveitamento? Ou isso seria reabilitação sustentável? Vamos na raiz da palavra mesmo. Sustentar. O que a gente busca sustentar quando a gente modifica o espaço, né? A gente pode pensar num sustento material, de planeta, ambiental, né? Então, quanto menos eu me desfizer, quanto menos coisas eu jogar fora, quanto mais eu reaproveitar do que eu tenho, eu tenho um compromisso sustentável material e ambiental. E tem uma sustentabilidade de sentimento, que isso é muito pessoal do que eu trago para a minha atuação, né? Eu tento ao máximo sustentar a história dentro do espaço, porque eu não consigo, como eu te falei antes, a não ser que você tenha uma história que você de fato quer se desconectar dela. Cara, eu quero me livrar e eu vejo isso. Me separei, olho para essa cômoda, eu só lembro do meu ex-marido, quero que isso suma na minha frente. Ok, é uma opção sua não sustentar essa história, né? Mas várias pessoas acabam, na hora de modificar o espaço, olham para um móvel mais antigo, é uma cômoda da bisavó, é uma cristaleira da avó, é não sei o que a mãe deixou. E porque é antigo, às vezes entra um profissional e tira aquilo porque materialmente aquilo não tem mais um valor. Na minha visão, aquilo sustenta uma história de vida, né? Se aquilo te traz boas memórias, eu vou fazer o possível, junto com você, com o cliente, para a gente aproveitar. Vou fazer o máximo para que a gente aproveite, porque não faz sentido para mim que você entre no ambiente, que você entre na sua casa, que você entre no seu espaço de trabalho, onde quer que seja, e que isso não te remeta a muitas memórias, muitas boas histórias, muitas memórias positivas, né?
Então, quando a gente fala em sustentar, o termo comum da reabilitação sustentável é o material mesmo, e eu trago para minha atuação a sustentabilidade do emocional, da história de vida, do sentimento, do que eu acredito que o espaço carrega, e carrega de forma muito forte, né? Tanto que eu pelo menos sinto, tem espaço que a gente entra que você sente uma energia super positiva. Tá me ouvindo? Quando alguém entra no seu espaço, o que você quer que essa pessoa perceba? Né? Que história que você quer contar da sua vida, do seu dia a dia, da sua rotina? E da reinvenção dos espaços, esse isolamento levou essa reinvenção espacial para todo mundo, né? Para mais ou menos, para algumas pessoas, mas eu acredito que todos tiveram que, de alguma forma, reinventar seus espaços, né? Seja pelo home office, quantas pessoas tiveram que trabalhar em casa que não tinham nunca fizeram isso na vida, nunca se sentaram, não tem nenhuma estação em casa para trabalhar. Fazer isso com criança, com cachorro, papagaio, muito louco isso, né? E foi um enfrentamento e não ter e ninguém o louco mesmo disso tudo é que não foi uma opção, né? Não foi uma escolha, faz se você quiser. É isso, é o que tem para hoje, vai ter que ser. Da mesma forma, quantas pessoas tiveram que viver os seus espaços, né? Viver suas relações. Quantas pessoas que saíam às 7 da manhã voltavam às 10 da noite? Quantas mulheres escolheram viver fora e tiveram que viver dentro, de repente, né? E aí você vê a importância do espaço. Da mesma forma que viver esses espaços que em algum momento a gente escolheu não viver, cada um por seus motivos. Eu era uma pessoa que não vivia a minha casa, por exemplo, e passei a viver. Mas, de alguma forma, isso trouxe crises e também trouxe empoderamento, porque para muitas mulheres isso trouxe reconhecimento, né? Quantas mulheres não trabalham fora, são pessoas que cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do marido, cuidam das roupas, cuidam do lar, mas são trabalhos não monetizados, e numa sociedade capitalista patriarcal, o que não é monetizado ainda não tem valor, né, de um modo geral. Então, quantos maridos que não valorizavam esse trabalho e, de repente, agradeceram diariamente, viram a mulher que tinha em casa, viram o valor daquilo, viram o que é cuidar de um espaço, né? O que é cuidar das relações. Tem mulher que vai sair martirizada dessa crise aí, porque eu vi isso acontecendo, assim, e foi muito incrível, né? Ouvir o marido falando, cara, minha mulher é uma máquina, minha mulher é um furacão, olha como é que ela dá conta disso aqui. Cara, mulheres passaram anos, né? Esperando um reconhecimento, um agradecimento ali, um olhar que só ouvem crítica e que não conseguem chegar ali nas pessoas, porque para muitos parece que o espaço já nasce organizado e já nasce pronto, e não é bem assim, né? E quando a gente se vê ali tendo que vivenciar não só o espaço, mas as relações que esse espaço envolve, é muita coisa. Então, falando de reinvenção, a gente vai sair desse recolhimento, desse isolamento, muito mais, de modo geral, as mulheres vão sair empoderadas, ou porque conseguiram um reconhecimento por um trabalho, por uma atividade que elas desenvolviam que elas não eram reconhecidas, várias, ou por uma autopercepção também. Para muitas mulheres, essa obrigação de estar dentro, de estar no espaço, de estar vivendo as relações, trouxe uma percepção, uma consciência que nem se tinha tempo de pensar, né? Será que eu quero mesmo estar lá fora? Será que eu quero abdicar disso aqui? Será que eu quero abrir mão? Será que eu quero sair às 7 e voltar às 10? É isso que eu quero mesmo? Ou será que eu quero viver essa relação de fachada, porque enquanto eu saio às 7 e volto às 10, tá tranquilo, mas agora que eu tenho que viver junto, é isso que eu quero mesmo? Né? Será que eu quero terceirizar a educação dos meus filhos? É isso que eu quero fazer? Agora que eu tô tendo que conviver e tô vendo que terceirizar tá causando um comportamento que eu não tô de acordo?
Então, a reinvenção, ela é inevitável. Acho que todos nós já nos reinventamos nesse momento aí. Um pouco, para alguns foi pouco, para alguns foi mais, né? O nível de consciência, o compromisso ético aí varia, mas acho que de modo geral todo mundo passou por isso e todo mundo também, de alguma forma, olhou para o seu espaço ou reconhecendo, ou querendo uma mudança, vendo a importância que o espaço tem na vida, porque a gente esteve mais no espaço agora do que nunca, né? A Eu acho que maioria. esse ponto aí eu acho que é o essencial, assim, porque a gente começou a ter o espaço como um personagem importante, né? Tão importante quanto qualquer outro personagem da história, sabe? Assim, da cena. É o palco da vida, né? É o palco de tudo que se desenrola aí. Palco, né? Que é talvez até mais importante. E como isso como isso é linkado diretamente com as relações. Como Com afeta, como certeza. e vice-versa. Impressionante mesmo o espaço. Você tem esse entendimento do espaço desde sempre, desde formada na arquitetura? Ou isso é um processo que vem mudando e faz parte da própria reinvenção da arquitetura em si, sabe? É um processo, a arquitetura ela vem. A gente tem até um movimento dentro da arquitetura agora do faça você mesmo, né? Do it yourself. Da arquitetura mais acessível. A arquitetura ela vem, durante muito tempo, a arquitetura vem numa falsa verdade que ela é para poucos, que ela é para uma classe mais abastada, que não é todo mundo que tem direito à arquitetura, né? E eu sempre entendi que todo mundo tem direito à arquitetura. E eu não acredito, mas eu não posso pagar. Não, não é questão de pagar. A gente pode organizar um espaço, não, não depende de dinheiro. Se você subir o morro hoje, você vai ver lá casas lindas, gostosas, com energia boa, super bem decoradas. Da mesma forma que você vai no Lago Sul aqui em Brasília, vai no Oscar Freire, em qualquer grande bairro aí do Brasil, do mundo, e vai ver espaços que não fazem sentido, né? Não é, não, eu não acredito nessa. Eu acho que a arquitetura é para todo mundo, sim. Todos têm que ter acesso à arquitetura, todos têm que ter acesso ao conhecimento, a entender o que é o espaço, sabe? A entender a importância do espaço para que haja um cuidado maior. Não vou falar de extremos, é claro que tem uma classe social que realmente não tem condição alguma de estar reinventando, né, e reabilitando o seu espaço, a não ser se houver uma ajuda. Mas, no geral, a arquitetura é para todo mundo, sim. Eu acho que a qualidade do espaço é para todos, foi o que você trouxe, Carol. O espaço influencia diretamente as relações, sabe? Como a gente percebe crises, relações a dois, relação com o pai, relação com os filhos, pelo espaço, pela, pela conjuntura, pela organização daquele espaço, pela distribuição, pela informação que aquele espaço traz. Você imagina para um casal, se uma das partes é acumuladora, você já pensou viver com isso? E essa acumulação, tudo bem que ela é um problema interno, não vamos entrar nessa seara, mas é um problema que se reflete no espaço, e é o espaço coletivo, né? Imagina você levar um acúmulo de coisas para o espaço coletivo. Da mesma forma que alguém que sofre de toque e tem um espaço ali impecável, que ninguém pode atuar, e é sensível, essa questão do espaço é sensível, né? E a gente não vê grandes discussões, as pessoas não têm essa percepção. Quantos casais, quantas famílias que você sabe que sentam à mesa para discutir o espaço? Se a gente vai trocar o sofá, vamos sentar todo mundo discutir qual é o melhor sofá? Nunca vi. Cara, aí a mãe vai e bota o sofá lá, o sofá mais caro do mundo, mas todo mundo gosta de sentar no sofá, botar o pé pra cima e comer pipoca. Faz sentido, tá vendo? Isso vira uma crise familiar, vira uma crise grave, séria. Isso é só um exemplo. Quantos outros que a gente tem aí para dar né? Alguém se desfaz dos móveis sem nem perguntar para o outro se tinha algum valor, se aquilo tem um valor sentimental para você, se aquilo faz sentido, né? Não existe uma reunião de família para discutir o espaço. Eu nunca vi também.
Nunca, nem nos meus atendimentos, geralmente eu atendo um cliente da casa. Não tem uma reunião em família para discutir. Eu nunca vi. Isso é genial. Loucura. É. Genial. Ai, gente, porque é o tipo da coisa que você tem que lidar diariamente. Ou gostar, ou amar, né? Vai ser um negócio diário, com raiva, ou se calar. Cara, é muito sério. Eu acho muito sério chegar e. Seu áudio tá cortando às vezes. Fala aí um pouquinho. Oi. Fala pra. Ah, Oi. foi. Eu acho gravíssimo chegar um dia em casa e ter uma coxa lá que eu não gostei da cor, uma cor na parede que não tem nada, um lilás na parede, eu morro do coração. Não faz sentido, né? Quadro no lugar errado. Nossa, não, isso aí é. E é isso. Eu tô retomando essa arquitetura de interiores e é algo que eu quero levar, que eu não vejo no mercado, né? Levar essa informação para as pessoas, cara, dessa importância, olha, o espaço é mais do que essa coisa material aqui, do que esse jogo de Lego, né? De um tablado cheio de peça, é muito além disso. Isso aqui vai definir um monte de coisas. As pessoas se separam por brigarem por questões de espaço. Filhos que saem de casa, né? Filhos que vivem tristes, trancados num quarto porque não se sentem parte de um espaço. Olha que coisa louca, né? Numa família, às vezes num apartamento de 200 metros quadrados, o filho só entra e sai do quarto porque aquele espaço não acolhe. Ele não se sente pertencendo. Essa sensação de pertencimento. Como é que você está quase Cara, na psicologia, né? Daqui a tá pouco você vai cortando. terapia familiar para É poder fazer psicologia. o trabalho de arquitetura dentro de casa. Pois é, isso é uma questão que eu, eu tenho comigo que a arquitetura ela exige isso. Eu não acho que é um detalhe. Eu não acredito em arquitetos se você não minimamente você não estuda pessoas. É claro, você não precisa cursar psicologia e estar tão a fundo assim, mas entender um pouco de pessoas, né? Para perceber. Imagina que você vai lidar com vários clientes, várias personalidades, vários estados de espírito. Como é que você encara isso, né? Eu tenho um cliente que eu estou atendendo, eu atendo ele há uns 2 anos. É claro que não cabe no contrato de arquitetura você fechar com um cliente que vai atender ele por 2 anos. Não vai, lógico que não, né? Você tem um prazo ali. Mas é uma situação peculiar, uma pessoa que viaja muito, passa meses fora. No dia que eu fechei esse contrato, eu sabia que seria isso, né? Mas imagina, se você não entende minimamente, quando der 3 meses, não, ó, nosso contrato acabou, se vira, toca sozinho. Cara, é saber que é um projeto que nunca vai acontecer, que nunca vai se concluir, né? E como fazer essa distinção? Como abrir uma exceção? É um pouco de psicologia mesmo, é entender das pessoas, da necessidade de cada um. Não tem como generalizar, não tem como isolar, não tem como, na minha visão, eu respeito quem não perceba dessa forma, mas a arquitetura é muito, sim, de pessoas, de sentimento, é isso que a gente está falando. Isso envolve relações familiares, como é que você vai simplesmente tratar da arquitetura de forma isolada, né? Não tem nada a ver com sentimento, tem nada a ver aqui, vocês que se virem, me paga para arrumar, eu venho aqui, decoro, da forma que um só escolher. Eu não me sinto bem, né? Eu acho que é a riqueza da arquitetura, né? No meu ponto de vista, assim, é de tudo. Quando você pensa no espaço, você pensa em meio ambiente, como você vai. A forma como você lida seu espaço está diretamente relacionada à sustentabilidade ambiental, é econômico, é social das relações, é cultural, né? Quanto de cultura tem dentro desse espaço, cara, tem espaços que são museus, são história viva ali, apartamentos, casas que você vai, né? Seja pela bagagem de quem habita, seja pela bagagem ali nas prateleiras. É muito complexo e é muito rico e é incrível, é um mundo incrível. E que foi diretamente afetado por essa situação que a gente passou, que a gente está passando aí, que a gente está vivenciando, né? Eu acho que não é que não
não é que muda o conceito, muda a força que essas palavras, que essas ações ganham, né? Se reinventar continua sendo se reinventar como sempre foi, como é há 10 anos. Mas com certeza, depois de uma situação dessas, onde a maioria das pessoas jamais imaginou que viveria para ver, eu nunca imaginei que eu viveria para ver, que eu vivenciaria, né? Viveria para vivenciar isso. Então é inevitável que não passe pela cabeça se reinventar. Quantas pessoas passariam a vida sem pensar em se reinventar? Não, eu estou bem aqui no meu quadrado, no meu espaço, nas minhas relações, seguindo a vida aqui por esse caminho, né? E de repente você se pega nessa fragilidade, é a fragilidade da vida, que às vezes a gente cruza aí, sofre um acidente, enfim, pessoas já cruzaram situações frágeis, e que inevitavelmente você pensa numa reinvenção, sabe? Eu tô onde eu tô onde eu quero estar, eu tô no espaço que eu quero, com as pessoas que eu quero, vivendo o que eu quero, as ações que eu quero, né? Eu tô seguindo meu propósito. Pensar em propósito e missão de vida, eu tenho certeza que é algo assim que passou por N cabecinhas aí nesse momento. Cabeças que antes estavam só seguindo a vida, fazendo a roda girar, né? Então, mudou o conceito de reinvenção? Não, mas que ele veio assim, eu acho que veio com uma enxurrada aí, pegando um monte de gente. E do empoderamento a mesma coisa, porque a partir do momento que você se permite essa reinvenção, essa revisão, a partir do momento que você se permite se revisitar, né, um momento ali de parada, caramba, eu quero parar, eu quero me observar, eu tenho tempo para isso, porque antes a gente nem se permitia, né? Não que não tinha tempo, mas que não era prioridade. Mas aí você se pega ali um dia, cara, pô, esse dia aqui tá tão bom na minha casa fazendo nada, será que o que eu quero é viver essa vida louca lá fora? Ou essa vivência aqui com família, com filhos, é tão boa. Será que o que eu quero é essa vida de executivo, só com um monte de gente que eu não conheço o tempo inteiro? E aí, a partir do momento que você se permite essa autopercepção, que você se permite a oportunidade, você se dá a oportunidade de aumentar a sua consciência, o nível de consciência, o poder vem, o empoderamento vem da liberdade, vem da consciência. Quanto mais consciência você tiver, mais liberdade você tem na vida e mais empoderado você tá. É simples assim, não tem nada mais que vá... Eu trabalho com beleza, né? A área que eu empreendo é beleza. Beleza por si só empoderamento? Jamais, jamais. Né? Quantas divas maravilhosas, Marilyn Monroe, declararam para o mundo aí que eram lindas e que faltava amor. Então, a beleza por si só não é empoderamento. Isso eu assino embaixo aqui e bota minha cara a tapa. Não é empoderamento. Por si só, não é. Agora, a beleza seguida de um autoconhecimento, de um amor próprio, a beleza seguida de cuidado, isso é poder. Eu quero estar mais bonita, não porque eu dependa disso para me sentir amado, para me amar, para me sentir bem. Não, já me sinto bem, mas eu gosto de pintar meu cabelo, eu gosto de alongar meus cílios, eu gosto de depilar, eu gosto de fazer um monte de coisa. Qual que é a sua percepção do comportamento feminino hoje, através da sua empresa, da Bibi Dondoca? Esse papel de poder observar, né? Então, mesmo antes, aí um movimento nosso, né? A Bibi Dondoca, a gente sempre teve um movimento de cuidar, porque eu nunca acreditei na beleza de forma isolada, beleza só pela beleza, né? Só pela vaidade, nunca fez sentido para mim. Então, todo o nosso cuidado, todo o nosso trabalho, e que a gente ainda vem construindo, é focado no cuidar, né? A beleza é consequência de um cuidar. Você vive a vida lá fora, essa vida louca, se cansa, se esgota, e você entra ali no ambiente que a gente tenta preparar para que seja um momento de relaxamento, de cuidado e de embelezamento. Então, bem ou mal, essa é a nossa missão, essa é a nossa pegada, é o público que a gente atrai, né?
A gente tem um público aí mais maduro, não é uma meninada, não são as meninas muito novas. É um público mais maduro e que eu percebo, sim. É um público questionador, são mulheres inquietas, porque a nossa comunicação é essa, né? A gente se comunica de forma inquieta, de forma questionadora. Então, são as mulheres que a gente atrai, são essas, nosso público é esse. Mais do que nunca, essa questão do cuidar, e aí não só a gente, eu acompanho outras empresas, empresas grandes, que nem nunca abordaram esse viés, e estão caminhando para isso, porque aí agora falando de uma pós-pandemia, né, um momento pós-pandemia, vai ser isso, as pessoas vão buscar cuidado. Você já entendeu que você pode passar 60, 90 dias sem fazer sua unha, sem se depilar, sem pintar seu cabelo e ser feliz. A maioria das pessoas entendeu isso, né? Felicidade está muito além do cabelo pintado, está muito além da unha feita, mas muito além, né? Quer dizer que a gente não quer mais fazer? Não, a gente quer sim, a gente vai continuar querendo, mas essa percepção muda, né? Então, eu acredito que o mercado da beleza vai caminhar, quem vai se manter no mercado é a partir dessa visão, é a partir do cuidado mesmo, né? O que o cliente quer, como é que ela quer ser tratada aqui, o que ela espera. Coisas pequenas, às vezes, por exemplo, algo que me incomoda, sempre incomodou muito em salão. Entrar e não saber quanto é que eu vou pagar na hora de sair. Né? Você senta para pintar um cabelo e no final você tem 10 serviços na conta, até o café você está pagando. Isso não é cuidado para mim. Cara, eu chego lá, eu quero sair feliz em todos os sentidos, né? Eu quero uma comunicação clara, eu quero um atendimento cortês, eu quero um serviço de qualidade, eu quero ouvir uma música boa, eu quero um espaço saudável, confortável. Então, eu acredito que os espaços que perceberem essa demanda do cliente nos mínimos detalhes vão seguir, e principalmente focado no cuidar. Mas cuidar na essência, né? Não é só uma propaganda para fora e quando chega lá dentro não é cuidado. É cuidar de verdade. Quem está disposto a ir além do conhecimento que uma empresa comum, tradicional tem. Né? Hoje a gente tem várias empresas da área da beleza já caminhando para um conhecimento de reiki, conhecimento de terapias alternativas, aplicando essas terapias num lavatório, ali no cabelo, numa massagem. Isso é legal demais, né? Tem salões fora que tem toda uma estrutura com jogo de luz, de LED, trabalhando cromoterapia. Isso é fantástico. Até pouco tempo atrás não era nada disso, né? Era só um lugar que você entrava para sofrer ali, puxar o cabelo e ir embora. Então, essa reinvenção na área da beleza, empresas direcionadas para o cuidar, eu acho que mais do que tudo, e dispostas a compartilhar seu conhecimento mesmo, a ensinar o cliente a fazer, eles querem fazer em casa. Eu posso te ensinar. Agora eu quero ir um pouco além, porque eu já vi você falando num vídeo que a sua missão era empoderar mulheres. E eu acho isso muito marcante. Você tem até uma série, né, de mulheres superpoderosas. O que você aprendeu nesses anos, tanto investindo nesse estudo, como no próprio contato direto com mulheres diferentes e tal? O que você aprendeu sobre o empoderamento feminino? O que eu aprendi de mais marcante, assim, e que eu levo para minha vida todos os dias, foi a fala que eu te trouxe aqui há pouco. O empoderamento feminino, o empoderamento de qualquer pessoa, ele acontece a partir da consciência e da liberdade. Se a gente não sente, não percebe o espaço na vida para ser autêntico, para se manifestar da sua maneira mais pura, sem vergonha, sem medo, né? Se você não sente uma abertura para questionar as relações, questionar os hábitos, questionar qualquer coisa na sua vida, que se você sentir um incômodo e não percebe o espaço para questionar, você nunca vai estar empoderado. Você vai passar o resto da sua vida com aquela
com aquela sensação de que algo te incomoda. Então, são aquelas mulheres que vão passar a vida numa profissão, por mais ganhando bem, bem-sucedidas, mas que alguma coisa ali incomoda. A vida numa relação parece o par perfeito, parece que está tudo encaminhado, mas que alguma coisa incomoda. E geralmente isso vem da falta de liberdade por questões, principalmente familiares, que a gente traz, né? São falsas verdades, crenças que colocaram pra gente, que a gente levou pra vida e nunca questionou, né? Alguém disse pra você que o marido perfeito é financeiramente estável, que vai à missa aos domingos, que janta, que almoça com a família no domingo. Alguém disse pra você que legal é ser servidor público, é ter estabilidade, né? Alguém disse pra você que ser atriz é coisa de gente louca. E aí você engole, só engole e vai, segue, mas sempre com incômodo, sempre com incômodo. E aí trazendo a minha experiência pessoal, assim, enquanto eu não trouxe, a minha inquietude sempre esteve comigo, mas enquanto eu não gritei essa minha inquietude, eu não me senti empoderada. Hoje eu me sinto uma mulher extremamente empoderada, com N problemas, N questões para resolver, mas eu me sinto extremamente empoderada, porque hoje eu não engulo mais nada. Não tem nada na minha vida que me incomode e que eu não questione. E eu não questionar não significa que vá ser exatamente como eu espero que seja. Mas questionar significa que eu tenho liberdade de entender o porquê disso, sabe? Entender, eu tenho a opção de fazer escolha. O poder é isso, é a opção de escolha. Você precisa poder escolher. Você precisa se permitir escolher. Enquanto você não se permitir escolher, você nunca vai se sentir com poder, ou chame como quiser, mas você não vai se sentir plena, né? Quando a gente fala de empoderamento, é plenitude. É se sentir uma pessoa plena, completa em todos os sentidos. Mas é possível Então, tão plena? eu acredito, sim. Eu acredito, Carol. Se sentir pleno não quer dizer que não tem uma insuficiência em algum momento, em alguma área da sua vida, não significa que tem alguma coisa que você ainda precisa resolver. Mas você tem a consciência disso, né? Se você tem todas as áreas da sua vida estão bem resolvidas, mas você tem uma fragilidade financeira, você não se estabiliza financeiramente. Ou todas as áreas estão resolvidas, mas você não acha a pessoa certa, aquela pessoa que você quer passar o resto da vida. Mas você tem consciência disso? Por exemplo, eu tenho consciência que eu não encontrei a pessoa porque eu tenho as minhas questões para resolver, porque eu sou uma pessoa insegura, porque ainda tenho traumas, né, da minha infância aí que eu não tratei. Eu tenho essa consciência? Então eu tenho liberdade de escolha. Então eu sei, pelo menos, que eu posso escolher estar só, que eu posso escolher estar com alguém hoje que não vai ser a pessoa. Eu sei que se eu ainda tenho traumas para resolver e eu escolho estar com alguém hoje, isso vai refletir nessa relação. Isso pronto. Isso é poder na vida. É poder. Eu escolho estar, eu posso querer estar hoje e não estar amanhã, né? Eu posso escolher tentar hoje, não deu certo, eu vou embora. Onde falta esse poder, essa plenitude, é na falta de liberdade, é quando você se sente aprisionado, né? Quando você se carrega correntes aí que você não tem ideia do que fazer, que é aquilo que te sufoca. Por mais que a sua vida pareça perfeita, mas você sente um sufocamento e você não sabe nem por onde começar, né? E acho que daí vem essa falta do poder, essa falta da plenitude, de completude, enfim. Onde é que a Onde eu gente, acho? em lojinha, você vai para comprar esse empoderamento, sabe? Porque a gente fala que empoderar, mas na realidade, assim, né? O que que ele é? Um dia que você acorda de saco cheio e fala, não, agora chega? Ou é uma amiga, uma rede de apoio que você tem, que te estimula? Sabe? Como é que a pessoa realmente faz isso que você fez, por exemplo, na sua vida, que é algo que, enfim, é uma reviravolta que pessoas há muitos anos atrás, mulheres, não conseguiam fazer e ainda hoje não conseguem fazer. Você largar um emprego estável, você sair de um casamento com um filho, são coisas que a gente podia achar que era um pensamento machista enraizado, mas eu não sei, talvez seja simplesmente uma acomodação própria do ser humano. É muito difícil você largar o que é o conforto, né? E, enfim,
O que que te fez, por exemplo, no seu caso, um dia falar, não, chega, não vou, quero que seja diferente? Eu, eu sou inquieta a vida toda, mas eu vivia carregando essas correntes, né? Eu não tinha essa liberdade de questionar, não me sentia. Eu vinha carregando essas correntes das crenças limitantes, do que disseram para mim que era certo, né? O certo era estar casado, o certo era estar no serviço público, e por aí vai. E vim carregando. E sempre incomodada. Por mais que parecesse para fora, estava tudo. Ao olhar de todo mundo estava tudo certo. E eu com aquelas inquietações. Na minha vida, quando a minha mãe morreu, e ela morreu foi de uma forma inesperada, isso mexeu muito comigo e foi a minha virada de chave para buscar o meu autoconhecimento e daí seguir buscando a minha consciência, a minha liberdade, e daí para frente eu fui. Eu não, eu não acredito que todo mundo precise de um baque para isso, né? Assim, eu sei que falar não é fácil também, né? Ficar falando aqui, porque eu poderia ter feito isso antes também, nunca fiz, mas assim, vou falar, que vai que adianta. Se você se sente incomodado, se tem aquela inquietação aí no seu coração, busca uma ajuda, busca alguém para conversar, busca uma terapia. Eu não me identifico com terapia tradicional, nunca fiz, porque eu não me identifico, mas fiz outros processos. Precisei de todos eles e acho que todo mundo precisa, né? É difícil sair disso sozinho, assim. Mas a prateleira, se perguntando onde é que a gente vai achar isso? Se eu só diria isso, se você tem um incômodo, se você tem aquela inquietude, que você vai dormir com aquilo que você não engole, se permita parar e pensar onde é que é isso, sabe? É na minha relação a dois, é na minha profissão, é na minha relação com a minha família, é na minha relação no meu trabalho, onde é? Pelo menos identifica isso, pensa um pouco e isso exige um esforço, né? Não quer dizer que você vai deitar na cama hoje o problema é com meu marido, então pronto, não vai. Porque provavelmente você está cheio de crenças que te impedem até de achar que o seu casamento tem problema, né? Ou que a sua relação com a sua família, com a sua mãe é problemática. É difícil, não é fácil. É muito Freud, né? Mas tem jeito. E eu acho que o primeiro passo é buscar esse esforço de identificar. Faz esse trabalho de identificar que reconhecer que alguma coisa pode ser mudada. E aí é um primeiro passo, né? E aí, daí para frente, é uma caminhada. Eu consegui romper com essas crenças todas, né? Enfim, foram muitas mudanças na minha vida. Eu pedi uma exoneração, talvez isso para as pessoas faça mais sentido, né? Porque separação ainda é uma coisa mais comum, mas eu pedi exoneração de serviço público, até hoje as pessoas ficam meio assustadas com isso. Porque para mim não fazia sentido, foi algo que colocaram na minha cabeça, que era o bom, que era ter estabilidade. Que raio de estabilidade? O que é estabilidade? Que estabilidade é essa? Estabilidade está insatisfeito todo dia? Né? Isso não é estabilidade. E aí, só para finalizar isso, eu acho que uma coisa que me ajuda muito, que eu nunca mais larguei, é a meditação. Quem não tem o hábito de meditar, sabe? Que seja 5 minutos por dia. Porque é essa hora que você só se escuta quando você olha para dentro. Você precisa olhar lá para dentro para conseguir ter essas respostas, né? Muitas vezes, se a gente não parar e olhar para dentro, a gente não consegue. Começar a meditar é algo que eu recomendo, assim, que muda a minha vida, que hoje eu me sustento na meditação, assim, em vários momentos da vida mesmo. Não, o que você fez foi assim, praticamente pular no abismo, né? Sair de um estilo de vida conservador para um freestyle, só Deus sabe o que vai dar. Como é que é isso na prática? Funcionou. Você parece muito bem, sem arrependimento. Super funciona. Não, gente, tem, assim, não é. Não é, não é que você não vá passar pelos pantanais, né? Claro, quando você decide
são mudanças, não é mudar a cama de lugar, né? A gente está falando de grandes mudanças. Eu escolho mudar minha opção sexual, eu escolho me separar, eu escolho mudar para outro país, eu escolho largar um emprego estável, né? Hoje eu sou executiva, eu quero ser artista. Gente, é radical o negócio, não é? A gente tá falando de coisa pequena. E você vai enfrentar, sim, os seus pântanos, não? Mas toda mudança, o ser humano, de modo geral, a gente teme. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Não é nem a mudança, a gente teme perder, né? A mudança a gente não teme, porque se a gente ganhar na Mega Sena hoje, está todo mundo feliz e é uma grande mudança. Então, a gente pensa que há um medo de mudar, não é um medo de mudar, é um medo de perder. Então, quando a gente escolhe isso, imagina, caramba, eu vou largar um emprego estável aqui, que eu tenho meu salário 3 meses por ano, 3 meses por ano, blá, 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 blá. E amanhã? Cara, eu vou largar isso para me aventurar como artista, eu vou largar isso para me aventurar como empresário, vida de empresário é osso, eu vou largar isso para qualquer coisa que não tenha essa pseudo-estabilidade, né, no meu ponto de vista. Então, é ir lá embaixo mesmo. Você vai enfrentar aí seus demônios mesmo. Você vai lá no fundo do poço, em várias questões. Mas, se você me perguntar, eu fui no fundo do poço, até hoje ainda estou no processo, é tudo muito recente, né? Não faz tanto tempo, assim, sei lá, 5 anos não é muita coisa para essas mudanças. Eu não me arrependo um minuto sequer da minha vida das mudanças que eu escolhi fazer. Nenhuma delas. Não mesmo, assim, eu enfrento dificuldades até hoje, mas faz parte e eu cresço diariamente com essas dificuldades e não me arrependo mesmo, não me arrependo, assim, acordo, se tem uma coisa, eu posso ter uma conta para pagar, mas eu ainda acordo e respiro muito mais aliviado do que quando eu estava com a minha conta cheia de dinheiro e trabalhava onde eu não queria, fazendo o que eu não gostava. Ah, isso não tem preço, né? Não, isso não tem preço, não tem preço. Essa liberdade de estar onde você quer, com quem você quer, né? Falando o que você quer, claro, com ética, com respeito às pessoas, né? Não estou falando aqui de também perder o seu senso coletivo, não é isso, mas com todo respeito, com todo amor, você ser a pessoa, o ser de luz que habita em cada um, né? Que a gente ofusca e que a gente sufoca por muitas crenças e limitações da vida. Bora ler aquele teu texto bom? Vamos, o último, né? Leia aí. Eu não sei, eu tô com ele só no celular, eu tô usando o celular. Ah, Vai ter que ser mentira! você. Deixa eu ver se eu consigo ele aqui. Vamos lá, tá bem pequenininho aqui, vamos ver se eu consigo. O texto é dela, tá, gente? Não é meu, não. Vamos lá. Março, abril, maio, junho, e lá se vai a primavera. Foram meses de menos desencontros e mais destemores. Saímos do baile direto para o sofá de casa. Descemos do salto e calçamos as pantufas, vestidas de avental com a vassoura de um lado e a paneira do outro. Da gaveta, resgatamos a bandana. Fight like a girl. Garota que nada. Essa luta foi de gente grande. Tem sido. O isolamento deu de tudo. Briga, brinde, brinquedo e brilho. Muito brilho. Brilho de alma. Desenvolvemos táticas de sobrevivência. Meditamos ao som de Peppa Pig. Cara, isso é maravilhoso. Ranche das donas de casa, porque as donas do jogo de casa não sabiam nada. E as de casa, com gente em casa, só queriam jogar. Foi de lascar. Todos se lascaram, de um jeito ou de outro. Perdemos dinheiro e ganhamos peso. Ah, mas com as finanças perdemos também a vergonha dos cabelos brancos e das unhas descascadas, do biquíni no gramado e do samba na varanda.
Ganhamos a coragem de rasgar do coração a fantasia de razão. Vimos propósito, revimos valores, cores, sabores, enterramos crenças e libertamos a capacidade de se reinventar. Um brinde, porque esse é só o começo de um grande novo momento. Eu acho que é um começo mesmo. Eu acredito que é um começo. É incrível, né? Eu também acho que é, mas é impressionante como tem dias, né? Sabe? Não é fácil. Tem Mas aí dias e dias. nessas horas a gente medita, amiga, foca. Peppa Horas, é. Pig, aqui em casa não é Peppa Pig mais, aqui é metralhadora do Free Fire. Mas ó, bota o fone e vai. Aí é evolução, né? Quando você tá meditando já com tudo em volta, é porque você evoluiu, vai. Dá pra ir. É isso. Bom, Mabel, muito obrigada por ter conversado um pouquinho aqui. Ah, foi E lindo, obrigada. você realmente trouxe essa coisa do empoderar para a reinvenção, sabe? Que é um aspecto, eu acho que é um aspecto inicial, sabe? Você não se reinventa sem você ter poder, né? Senão, sei lá, fica uma coisa de fora para dentro. Eu acho que ela vem de dentro para fora, e é isso. Agora, de onde sai esse empoderamento? De onde é essa faísca? Foi muito legal te ouvir falar sobre isso. Quem estiver ouvindo aí, não saia com essa ideia de que empoderamento é algo inatingível e muito longe, tá? Tá dentro da gente e tá mais perto do que a gente imagina. Envolve desafio, que é o que a gente falou. Tem que encarar os baixos, mas depois a gente tem um amigo que fala, né, não, esse empoderamento, ele não tem chão, mas ele também não tem teto. Na hora que você vai embora e aí é só alegria. Bom, Um beijo. beijo. See ya.